Fala rapaziada, beleza? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stelma, eu tô chegando nessa noite com o mundo de informações para deixar você super bem informado. Então, você que tá chegando comigo, peço para você para deixar o like, para se inscrever aqui no nosso canal, que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Meu amigo e minha amiga, meu companheiro e minha companheira, a pergunta que eu te faço é a seguinte: Alejo Velis foi contratado pelo tricolor baiano e o Ángel Di Maria ele fez uma postagem se despedindo, desejando boa sorte. Vou trazer aqui a informação completa para você. Isso mostra o quanto que esse tipo de movimento que surpreende o mercado é importante para internacionalizar a marca Bahia. Não que o Angel Di Maria não conhecesse o Bahia, enfim, evidentemente que já conhecia, mas isso é importante para que todo mundo saiba de uma vez por todas que o Bahia tá no mercado, tá brigando por coisas e que almeja coisas grandes. Pelo menos é assim que a gente espera, tá? Porque ele é uma das principais, o Di Maria, juntamente com o Alejo Velis, é uma das principais é uma das principais duplas dessa Libertadores até aqui. O Rosário Central, uma das principais equipes da Libertadores até aqui e tem chamado a atenção de muita gente. Uma coisa que eu pergunto para você e vou deixar aqui no ar nesse vídeo: valeria a pena trazer o Ángel Di Maria para jogar uma temporada e pelo Bahia? Tá fazendo total diferença na Libertadores da América. E se ele não for o principal jogador até aqui, é um dos principais jogadores. 38 anos, Copa do Mundo, enfim. Você gostaria de ver Ángel Di Maria vestindo a camisa do Bahia, que pelo menos por uma temporada? Deixa nos comentários aí. Mais uma vez eu peço para você que está chegando, para você deixar o like, se inscrever, que é muito importante para a gente, é importante demais para o nosso crescimento. E lembrando, meus amigos, que o seu like ele é muito importante para que nós possamos efetivamente, vamos dizer assim, chegar a mais pessoas. O like é importante, a sua inscrição, ativar o sininho é importante, você comentar no começo aí desse conteúdo é muito importante também, e no final tá respondendo as perguntas, enfim, deixando o seu parecer aí sobre o vídeo, então é muito importante pra gente, tá bom? Dito isto, então vamos às informações de hoje. Antes de qualquer coisa, meus amigos, vamos aqui ler a galera que está sempre acompanhando nosso conteúdo, que está sempre dando essa moral. Então é muito importante ter vocês aqui com a gente, é muito importante ter vocês comentando. Como eu disse anteriormente, sempre no início dos nossos vídeos a gente vai ler a galera, tá? Vamos lá, Jonas, até o momento o Bahia nunca contratou algum jogador que você sugeriu. Cara, cabe a mim, como outros jornalistas, a gente trazer sugestões, mostrar que o mercado tá aí, né? Tá se mostrando aí pro Bahia que o mercado tem jogadores qualificados, que você não precisa fazer situações exorbitantes, gastar dinheiros exorbitantes para você contratar jogadores qualificados. Tá aí, né? Não tem discussão. Isso para mim não tem discussão. Tá? Então eu venho sempre, de vez em quando, trazendo, e vou ser sincero aqui pra vocês, quando a gente, porque eu não vou ficar inventando notícia, rapaziada, não vou ficar inventando informação, porque que agora já começou, a janela vai se aproximando e começou, não porque tem interesse, porque não, cara, quando efetivamente eu souber que tem algum interesse, que tem algum fundo de verdade, eu vou trazer pra vocês aqui. Quando não tiver, a gente traz conteúdos mostrando o seguinte, ó, tem jogadores qualificados que estão livres no mercado, tem jogadores que estão aí, que podem ser contratados, esses jogadores que efetivamente o Bahia precisa pro mercado, esses jogadores que o Bahia precisa para efetivamente transformar o time, fazer com que o time seja mais robusto, sabe? Jonas, tem uma boa lista de jogadores do Bahia que o Rogério tirou da posição certa e improvisou na posição errada. Depois você analisa, por favor. Perfeito, irmão. Esse é um bom tema pro vídeo, tá? Foi o Opoca Apto. Abraço pra você. Jota, abraço pra você. Achando que foi pra sair, mas já sabia que era só pra gente assistir o vídeo. Por isso, dislike. Valeu, Edenilson. Valeu pelo dislike, tá? Abraço. A galera tá esperando o Rogério Ceni ser demitido e a galera quer que eu venha aqui pra poder ficar inventando notícia. Não vou inventar. Tá no canal errado. Mas quando um jogador brasileiro vai para a Europa, para um novo padrão de jogo, e o técnico diz que o jogador precisa de adaptação, aí é super válido. O brasileiro realmente odeia brasileiro. Tá falando aqui o nosso Mr. Arcup, né? Tá defendendo o trabalho do Rogério Ceni. Tá bom. O Manuel Bispo Novaes. Boa tarde. Se trouxesse o Talisca ou qualquer outro jogador de primeira prateleira, o Ceni colocaria em outra posição, pois ele é teimoso e gosta de queimar jogador. A grande questão é
que o Rogério Ceni, ele gosta de trabalho, vamos dizer, trabalho autoral. Ele tem dificuldade em fazer o óbvio, né? Tem dificuldade em fazer o óbvio, então ele gosta sempre de um trabalho autoral, ele gosta sempre de, não, a gente precisa fazer isso porque assim é melhor. Não, cara, mas o jogador rende melhor dessa forma, desse jeito, sabe? Então eu sinto essa falta aí no Rogério Ceni, tá? Vamos às informações dessa noite, meus amigos, rapidamente, porque já detectamos aqui, não é de hoje, que o Bahia, ele tem um sério problema que é desperdiçar a oportunidade de gol. Ano passado, a gente já vinha falando disso constantemente, de que o Bahia ele jogava e de repente criava oportunidades, as bolas não entravam, né, não tinha o matador, tanto que a gente brigou aqui constantemente falando, gente, o Bahia precisa de um centroavante, o Bahia precisa de um camisa 9, o Bahia precisa de um homem-gol. Quantas vezes nós falamos isso aqui? Inúmeras vezes. E trouxe o William José, que na minha concepção é uma decepção, tá? Porra, o Verratti contra o Palmeiras, pô. Parece que é sacanagem que eu tô falando, mas o Verratti com 60 anos deu um pique pra fazer o gol ali contra o Palmeiras e finalizou, porra, irmão. Né, em uma Libertadores contra o Palmeiras, no Allianz Parque, grama sintética, sabe? O William José não chegaria naquela bola, e o Everaldo ele chutaria pro alto. Então é por isso que às vezes as escolhas, elas precisam ser feitas da forma adequada. Né? Precisa ser feita da forma adequada. E não está sendo feito assim no tricolor baiano. Eu vou trazer aqui a informação que, com empate contra a equipe do Grêmio no último domingo, o Bahia chegou a 7 jogos sem vencer. É muita coisa, cara. Muita coisa. Sendo 5 deles pelo Campeonato Brasileiro, né? E a pressão acabou perante o Rogério Ceni, ela ficou ainda maior. E para o treinador, um dos motivos que explicam a queda de rendimento são as chances de gols desperdiçadas ao longo dos jogos. E aí tem olha a fala do Rogério Ceni, ele falou o seguinte, ó, a gente precisa de muita força para fazer gols no adversário, e eles não precisam disso para fazer gol na gente, disse o Rogério Ceni após a eliminação pro Remo, lá na Copa do Brasil. Isso não é de agora. Isso não é de hoje. Eu lembro jogos contra o São Paulo, contra o Palmeiras, eu tô falando em casa, contra o São Paulo, contra o Palmeiras, contra o Flamengo. É sempre assim, o Bahia querendo fazer gols, indo pra cima e tentando, desperdiçando, e todo mundo achando assim, pô, o Bahia tá dominando, e aí, de repente, o time adversário vai lá com 2, 3 passes, pum, gol, 2, 3 passes, gol. Então o Bahia sempre teve essa dificuldade, evidentemente, não é pela criação em si, mas é pela finalização das jogadas e a concretização das jogadas que o Bahia ele tem pecado cada vez mais, tá? O Bahia, em volume de finalizações, só para você ter uma ideia, o Bahia é o 11º colocado na Série A, com 188 até aqui. Quando o quesito são chances cara a cara com o goleiro, o Bahia é o 12º, com 27 desperdícios, média de 1,8 por jogo. Então, assim, 12º em lances cara a cara com o goleiro que é desperdiçado. 27 desperdícios, que poderiam ser de 27 gols, ou a metade disso aí, né, seria importante para colocar o Bahia em outro patamar. Quase 2 lances desse aí por jogo. Sendo que você vai ter jogos que você vai ter só essa chance. Você não vai criar, porque defensivamente o adversário está muito bem, e mesmo assim o Bahia ele consegue perder lances como esse, né? Nas finalizações em direção ao gol, o tricolor é o 4º que mais acertou na Série A, com 80. Então, na direção do gol, ele tá bem, tá no G4 ali. E o percentual de eficiência nessa tentativa é o melhor entre todas as equipes, 42,55%. Outro dado que chama atenção é o número elevado de bolas na trave do Bahia na Série A, né, com 10 aí no total. E de acordo com o portal SoftScore, nesse quesito, só o Flamengo com 11 está à frente do tricolor. Então, assim, só para você ter um apanhado de tudo, um dos números ofensivos do tricolor baiano, é o 7º melhor ataque, tá? 21 gols. Tá ao lado do Santos, do Cruzeiro, do Curitiba, do Atlético Mineiro e do Atlético Paranaense. Beleza? Beleza. É o 11º em finalizações, para mim tá baixo. 12º em chances cara a cara perdido. É o 4º em finalizações certas, tá? Que não combinaram com gol, evidentemente. O primeiro em média de finalizações e o 2º em bola na trave. As coisas estão acontecendo. As oportunidades estão surgindo. Só que o Bahia ele não coloca pro fundo da rede. E aí você vai ter problema.
E aí você vai ter problema. E nesse aspecto, vamos dizer assim, eu até concordo com o técnico Rogério Ceni, que ele falou, não sei mais o que fazer, gente. Eu trabalho, eu treino, a gente cria, mas a gente não mata o jogo, a gente não faz o gol. É, Rogério Ceni. A gente falou aqui de algumas posições que o Bahia precisa de jogadores urgentemente, né? Mostra-se que o Léo é do mesmo nível do Ronaldo, o Bahia precisava de um goleiro como o Everton, o Bahia precisa de um zagueiro qualificado, um xerife, um cara experiente para coordenar a zaga. O Bahia precisa de um substituto eventual para o Everton Ribeiro na criação. E o Bahia precisa de um camisa 9 confiável que saiba fazer gol, que seja uma referência. O Bahia só tem isso, só em posições chaves o Bahia não tem jogadores qualificados. E como é que faz? Né? Outra coisa que eu quero falar, o Alejo Velez está chegando. Né? Ele se despediu lá do Di Maria, que fez uma postagem, o Di Maria, enfim, disse que ele vai fazer falta. E na moral, o Alejo Velez, ele é muito importante para o Rosário Central, está sendo muito importante para o Rosário Central nessa Libertadores da América. Tá? O Ángel Di Maria, que é uma lenda do futebol argentino, fez uma postagem de despedida para o companheiro Alejo Velez, o atacante do Rosário Central, acertado aí com o tricolor baiano. Então, ele é uma joia, ele fez seu último jogo na última terça-feira, 4-0 sobre a equipe do Universidade Central da Venezuela, pela Libertadores, tá? O último no gigante. Sei que essas cores vão sentir muito sua falta, bota aí o Di Maria. E nós nem te conto, amigo. Espero que você seja muito feliz e saiba que esta casa sempre vai estar de portas abertas para você. Te amo, botou o Ángel Di Maria. Aos 22 anos, o Alejo pertence ao Tottenham da Inglaterra, mas fez apenas 8 jogos pelo time profissional inglês, tá? Lá de Londres. E ele está emprestado ao Rosário Central, o clube que o revelou, e tem 6 gols em 23 jogos nessa temporada, tá? Em fevereiro desse ano, o Bahia fechou a contratação do atacante por 9 milhões de euros, batendo aí quase 56 milhões de reais. O Rosário ainda tem 2 jogos por fazer nessa temporada, mas ambos fora do Gigante do Arroito, né, o estádio do clube. O perfil oficial do Rosário também fez postagem em homenagem ao Alejo, que recebeu uma camisa em homenagem aos 100 jogos pelo clube. E na última terça-feira ele chegou a 102 partidas e 30 gols em 2 passagens pela equipe argentina. E agora ele se apresenta ao tricolor baiano para poder, quem sabe, fazer a diferença. E ser esse cara desses números que a gente falou aqui anteriormente, que possa ele efetivamente chegar e botar a bola para o fundo da rede, que é o que está faltando muitas das vezes para esse time do Bahia. E o Ángel Di Maria, cara, será que caberia? Será que seria importante ter um cara como o Ángel Di Maria vestindo a camisa do Bahia? Eu te respondo a minha opinião e respeito já a sua opinião. Você vai para mim e vai virar e falar assim, porra, Jonas, você quer um jogador de 38 anos, um cara semi-aposentado? Calma aí, semi-aposentado não. O cara tá fazendo a diferença no Rosário Central e uma Libertadores. O Rosário Central só não é a principal equipe da Libertadores porque o Flamengo ganhou os 3 pontos agora do Medellín, né? Porque não teve jogo, ganhou de WO. Senão o Rosário seria... O Rosário é o segundo melhor time dessa Libertadores. O Flamengo, em princípio, vem sendo o primeiro. E o Di Maria está sendo extremamente importante e decisivo. Mas aí, quando eu penso em Di Maria no Bahia, não estou falando que tem informação, não estou falando que tem negociação, não tem. Não tem, tá? Eu estou falando que seria importante. Vamos fingir que não seja o Di Maria, mas vamos fingir que seja um jogador do tamanho do Di Maria, né, que é um jogador importante, campeão do mundo, né, pela seleção argentina, com passagem pelo Real Madrid, grandes clubes da Europa. Eu acho que para a marca Bahia seria muito, muito importante, né? Assim como seria uma chegada do Messi. Não estou comparando os jogadores, mas o Cristiano Ronaldo lá no Al-Nassr, que foi campeão hoje, por sinal. Eu acho que caso o Bahia em algum momento ele contratasse um jogador como o Di Maria, apesar dos seus 38 anos, eu acho que o mundo ia parar e fazer assim, opa, caramba, Di Maria foi pro Bahia, né? E eu acho que o próprio Di Maria, com essa chegada do Alejo Velez, ele fez isso aqui, ó, pum, Bahia, né? Então, é isso que eu cobro constantemente do Bahia, a movimentação para que você possa ser respeitado pelo mercado. Às vezes você não vai conseguir contratar o Arias, às vezes você não vai conseguir contratar aquele jogador que está brigando com o Palmeiras, com o Flamengo e com o Corinthians. Mas você tem que se fazer presente, você tem que mostrar que você está ali também. Porque quando sai uma notícia na imprensa, o Bahia está monitorando, está negociando com o Di Maria. Vou dar um exemplo. O mundo todo fala, caraca, o Bahia tá querendo, né? Porra, o Bahia tá buscando o Di Maria, o Bahia tá, sabe?
O Corinthians não paga, mas foi buscar o Lingard, foi buscar o Memphis. Então, assim, você internacionaliza a marca porque é uma notícia que vai, teoricamente, expandir, vai sair da bolha do futebol brasileiro e vai... né, quem não conhecia o Flamengo, quem não conhecia o Corinthians, quem não conhecia o Bahia vai passar a conhecer por conta desse tipo de contratação. Na moral, seria legal, né? Um aninho só, gente. Um aninho, 38 anos, um aninho ali para jogar no meio. Quem sabe revisar com o próprio Everton Ribeiro. Será que não? O Alejo tá lá. O Alejo pegar o telefone e falar assim, ó. E aí, meu chefe, quer vir? Né? Será? Não sei, eu tenho minhas dúvidas. Mas, porra, seria maneiro. Seria muito legal. Quero saber a sua opinião, torcedor. Seria bom ver o Di Maria com a camisa aí do Bahia? Deixa nos comentários aí, tá? Comenta agora, é muito importante. Deixa seu like, inscreva-se aqui no nosso canal, que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Lembrando que tem vídeos todos os dias para você ficar super bem informado aqui na Gol TV. Amanhã de manhã tem vídeo à noite, tem vídeo à tarde, tem short, enfim. Siga a gente também lá no Instagram, @GolTV, @JonasStelma. Tá bom, meus amigos? Forte abraço para você, saudações, tamo junto, valeu.